Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo que eu deixei lá na enquete para vocês votarem qual que vocês queriam e vocês escolheram ele primeiro, que é respondendo umas perguntas de vocês. Aí eu abri a caixinha lá no canal do WhatsApp. Se você não está, entra nesse link que eu deixei aqui na tela, lá tem todas as nossas redes sociais. Siga lá, eu vou deixar também na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para vocês entrarem em todas as nossas redes. Tem Discord, tem TikTok, Instagram, Telegram, então você não pode perder nada. E também nesse link é onde fica o nosso calendário de estreias dos episódios. Então, se você quer saber se tem alguma data de algum episódio para lançar, nesse link aqui vocês vão achar lá o calendário e também vai ter os canais de notícias que a gente tem também em todos os lugares. Então, vamos lá? Bom, a primeira pergunta que vocês sempre fazem foi como surgiu o CNBR, como surgiu o site, como surgiu tudo. Então, eu vou explicar para vocês. Bom, antes de eu ter todos esses milhões de canais e coisas, eu tava na mina de Miraculous, a mina no aplicativo de comunidades, aí tinha a comunidade de Miraculous lá. Aí eu gostava de postar notícias, as novidades, tudo em primeira mão, eu postava tudo. Infelizmente eu tenho alguns prints, se eu achar eu vou deixar aqui na tela, porque a mina acabou, né, então eu não consigo nem salvar meus blogs antigos. E lá, teve uma época que eu criei, que antes eu colocava nos links dos posts no YouTube, só que teve uma época, 2018, 2019, que isso começou a derrubar os vídeos no YouTube. Aí eu criei o primeiro Drive, que vazou no Twitter, um monte de gente estava usando. Até hoje tem gente que fica pedindo acesso no Drive, porque ele não existe mais. Aí eu privei a pasta, porque eu não consigo excluir ela. Aí fica chegando notificação e tudo mais. Aí essa foi a primeira vez que eu disponibilizei os episódios lá. Aí como o Drive caiu, eu migrei pro Telegram, porque eu vi que muita gente estava usando o Telegram para disponibilizar as coisas. E foi um grande período. O primeiro canal que eu criei foi em 16 de 3 de 2023, que foi alguns dias antes de lançar Furioso Flow aqui no Brasil. Se não estiver errado, eu vou colocar aí na tela a data certa, mas foi pouquíssimos dias antes de lançar Furioso Flow, que é a 4ª temporada de Miraculous. Aí eu criei o primeiro canal do Telegram. Chegamos a 16.700 membros, aí caiu. Aí eu criei outro. E criei, 20 canais no Telegram dos episódios de Miraculous, porque toda vez caía, aí caía, eu criava outro, caía, eu criava outro. Aí nesse meio tempo dos canais, eu criei também o Instagram, o TikTok, junto com o Pedro, que me ajuda a administrar isso. E também tinha o Twitter, só que agora o Twitter também é abandonado porque é muita coisa pra mandar. Então eu deixei o Twitter de lado porque é o que vocês menos entram, porque como é muita gente criança, os pais não gostam muito do Twitter. Então eu deixei o Twitter de lado. E aí teve nessas 1000 quedas, eu comecei a legendar os episódios da 4ª temporada ainda. Aí eu fiz o Pedro me ajudou, de novo o Pedro me ajudou a fazer um sitezinho no Google Sites, pra colocar os episódios somente legendados que eu legendei, que a página Chat no Brasil legendou, que eu ia colocar lá. Aí depois de um tempo, o Thiago, que é um outro administrador meu, fazia as lives pra mim, porque meu computador era ruim, e continua sendo ruim meu computador até hoje, eu não consigo fazer as lives nele. E ele deu a sugestão de fazer um site, porque ele é programador. E nasceu esse site maravilhoso, que eu gosto muito, tenho muito orgulho dele. E tá aí até hoje. Estamos tentando trabalhar, evoluir sempre, mas como o site é sem anúncios, gente, a gente não ganha nenhum real. Vocês sempre perguntam isso também, a gente não ganha nenhum real com o site. É tudo feito por amor mesmo. Tanto que a gente está procurando outro lugar, eu já vi as reclamações de vocês, a gente está procurando outro lugar para subir os vídeos, porque eu vi que tá dando erro, às vezes não carrega, às vezes no meio do episódio eu não carrego, não fica rodando para sempre, não carrega. É porque são plataformas gratuitas que a gente tem que usar, porque a gente não recebe nada, a gente não consegue pagar também, porque se a gente fosse pagar uma plataforma para isso, pelo tanto de acesso, a gente vai deixar na tela o acesso desse mês e do ano até agora. É muito acesso, então daria um valor exorbitante de caro, porque hospedar vídeo é muito caro. Cada minuto que é assistido é uma coisa catastrófica de tão caro. Então, a gente está trabalhando, fica atento às atualizações, que a gente vai resolver isso em breve, tá bom?
Eu tô aqui com o tablet, eu nem falei da pessoa. A primeira pergunta quem fez foi a Maria. Vou deixar o printinho na tela. Um beijo pra você, Maria. Maria Clara. E agora eu vou pegar outra pergunta. Eu vai ter bastante corte esse vídeo, porque eu vou selecionando, porque tem muita pergunta repetida. Eu vou tentar colocar o print de várias na tela e tal. Outra pergunta que vocês fazem muito é: qual é meu nome de verdade? Que foi pergunta feita pelo ator. Um beijo. Meu nome é Elias. E por causa do Amino, que eu tinha um perfil lá, eu coloquei... Eu sou muito fã do cantor, o Ty do BTS. Então eu coloquei esse nick pra não colocar meu nome de verdade. Aí acabou que ficou tanto no Amino quanto no Telegram, as pessoas me chamam de Ty. Então por isso que até hoje muita gente me chama de Ty, por causa do Twitter... do Twitter não, do Amino e do Telegram. No Twitter também eu uso o perfil de Ty, né? E também tem outra pergunta que é quantos anos que eu tenho. Quem fez a pergunta foi a Saki. Um beijo também. Opa. Eu tenho 21 anos. E... é isso. Tenho 21 anos. Tá cortado, mas eu acho que deve ser Henry ou Henrique. Perguntou o que eu tô achando do novo estilo de animação de Miraculous. É uma pergunta bem pesada. Por quê? Eu comecei a assistir... Até tem uma pergunta que eu vou deixar na tela também. Que a pessoa também perguntou quanto tempo que eu gosto de Miraculous. Que quem perguntou foi a Mari. Um beijo também. Desde 2016 eu assisto Miraculous. Então, eu sou apaixonada pela animação antiga. Gosto muito de todos os episódios, até a quarta temporada. No início da quinta ainda tem episódios muito bons. Os especiais com aquela animação maravilhosa da SamMG. E eu gosto muito da animação nova. Ela é linda, gente. Não desmereço ela por isso, mas ela é muito linda. Se tiver algum barulho de fundo, gente, ignorem, porque aqui em casa é impossível. E eu amo muito. Mas, tipo assim, pra quem viveu até 2024, né, que ficou com a animação antiga, é um pouquinho difícil acostumar. Parece que você tá vendo outra série. Mas a história tá muito legal, a animação tá maravilhosa, detalhes incríveis. Mas eu ainda sinto um pouquinho de falta da animação antiga, com os personagens daquele jeitinho lá, que eu vou deixar aqui naquela imagem e tudo mais. Mas a nova também é maravilhosa. Mas eu sinto saudade da antiga. Agora a pergunta do Gabriel, que perguntou qual o melhor episódio de Miraculous, na minha opinião, e o pior episódio. Um beijo. Os dois melhores episódios pra mim são Tormenta, porque é o primeiro episódio, a animação é maravilhosa, ele é lindo, tudo. E também Contra-Ataque, porque foi um episódio que eu achei muito bom quando lançou. Então vi a hashtag, e eu que comecei a hashtag, eu acho muito legal, que foi a hashtag MLPS4 Finale no Google, que aí ele, tipo assim, ia lançar uma data. Aí a Disney Channel colocou que ia lançar dia 12 de março, eu acho, o episódio. Aí o Google não tinha lançado o Killing ainda. Aí ele ia lançar dia 7, eu acho. Aí, teoricamente, ele não conseguiria lançar, porque ele lançaria depois, que seria o quê? Dia 14, 15, alguma coisa assim? No próximo dia, né? Só que aí com a hashtag ele lançou no dia 10, 2 dias antes da Disney Channel. E foi incrível, que a dublagem tava maravilhosa. Eu perdi tudo! Você não me perdeu. E eu, o seu parceiro fiel. Esse episódio é muito bom. E tipo assim, foi... tudo esse episódio, viu? E os dois que eu menos gosto é Pixelador e Seu Pão, porque, gente, muito chato. Não aguento mais, juro. Uma bomba, viu? Eu já respondi aqui, mas eu vou colocar de novo, que é uma pergunta. Quanto vocês ganham pelo site? R$0. Porque o que faz as pessoas ganharem sites que não são de assinatura, tipo Globoplay, Netflix, que lá é assinatura, os que não são de assinatura é anúncios. Só que nosso site é 0 anúncios. Então, a gente não ganha nada por isso. Acredita, menino? Tem uma aqui que perguntou se eu gosto de batata, e eu amo batata. É minha comida favorita, eu faço de vários jeitos. E eu gosto bastante. Eu tô lendo as perguntas aqui no tablet, não sei se vocês pararam, então por isso eu tô mexendo muito nele. Aí tô tirando os prints pra colocar na tela depois a imagem. Tem uma pergunta aqui de Noir. Um beijo pra você, eu vou deixar o pequeno na tela. Se você for você, você sabe que é você. Perguntando se eu preciso adicionar outras séries ou desenhos no site. Bom,
Durante um tempo, eu tinha colocado os episódios de Chaves, Chapolin, tudo mais. Tem até uma aba lá, ainda existe deixar a opção lá no cantinho um maisinho, que é a aba mais, que lá tem as páginas ainda. Só que, gente, dá muito trabalho manter só o site Miraculous, porque só os episódios são muitos episódios. Aí tem esse problema que fica caindo, ou o player é ruim, aí tem que ficar reupando. Então, quanto mais séries, mais trabalho daria. Então, eu prefiro focar só em Miraculous, que é o nosso carro-chefe, pra ter uma coisa boa funcionando. Eu vi uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu vou falar. Um moço perguntando, chama Gui, um beijo. Vocês fazem os próprios episódios ou só postam no canal? Muita gente acha que é a gente que faz episódios, mas não, gente. A gente é fã, que nem vocês. Só que a gente fez um site para facilitar o acesso para vocês, mas a gente não cria os episódios, edita. Teve uma pessoa que pediu, que eu até li aqui, pra mim colocar um personagem inspirado nela nas episódios, mas a gente não cria os episódios, a gente só disponibiliza. E também vocês perguntam muito pra gente dar spoiler, mas a gente não sabe antes de vocês o que vai acontecer. Literalmente, a gente assiste o episódio junto de vocês, até depois de vocês, porque quando lança, tipo, no Globoplay, nos lugares, eu baixo, upo nos negócios, aí eu faço os anúncios pra depois eu assistir, enquanto vocês já viram antes de mim ainda os episódios. Literalmente. A maioria das vezes, por exemplo, antes eu trabalhava no horário de noite, eu colocava os episódios lá no serviço, eu ia lá no banheiro, baixava rapidão e upava. Aí só quando eu chegava em casa, fazia todo o trabalho que eu ia ver o episódio. Às vezes no próximo dia que eu ia ver. Vocês veem, não tem como nem saber o que aconteceu no episódio. Vocês sabem antes de mim. Eu só baixo e coloco no site. Ou a gente grava quando não tem liberado em algum site e tal. Mas a gente não tem acesso antes de vocês nos episódios, não. Quando você começou a gostar de Miraculous? Em 2016, eu assistia muito... Enchia Sky aqui em casa, e claro, em alguns anos é Sky, outras era claro. Aí eu assistia muito o Nickelodeon e o Gloob. Adorava assistir os desenhos e tudo mais. Eu tinha 11, 12 anos, então quando apareceu o anúncio, eu já tinha assistido uns episódios em outro idioma, legendado, no YouTube. Aí quando apareceu o anúncio no Gloob, eu falei, que incrível, vai ter dublagem e tal. Aí eu comecei a acompanhar e tô aí até hoje acompanhando. Tô com 21 anos já e continuo acompanhando a série. E é muito legal, eu adoro assistir. O que me motiva a continuar com a CNBR? Quem perguntou foi aqui, tem um beijo. É só amor mesmo, que eu gosto de fazer o que eu faço, porque como a gente não ganha nada, nem nesses 4 anos que a gente tem o site já, a gente nunca ganhou nada com isso. Então é só porque eu faço, porque eu gosto mesmo pra ajudar as pessoas a acessar e tal, porque é uma coisa muito legal. Porque de resto, às vezes a gente passa umas raivinhas, estresse, mas também até hoje, firme e forte. Eu já vi muita gente perguntando também, até tirei o print aqui pra salvar na pergunta, quem fez foi a D. Eu vou deixar na tela o print também. Se a gente pretende fazer atualizações do site, mudar o layout. Não, porque eu gosto muito do layout do site. Eu já vi muitos outros sites que eu vejo aí e tal, que mudam direto de layout e tal. Mas eu gosto do formato que a gente usa, eu acho lindo. Entrega o que precisa entregar, que é os episódios. Eu acho que não precisa mudar, não, gente. Tipo assim, você clicou, abriu o episódio, pronto. Eu acho muito... Porque eu acho melhor, tipo, a gente entregar os episódios de verdade do que ficar toda hora... Ai, mudamos o botão de lugar, fizemos isso e aquilo. Eu gosto muito de ser prático que funciona, entendeu? Tipo, você clicou, assistiu. Escolheu o idioma, entendeu? Eu acho muito legal o jeito que a gente fez. E, por enquanto, vai continuar assim. A Yas perguntou se eu moro sozinho. Não, eu moro com meus pais e com meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos e eu ainda moro na casa dos meus pais. Ainda não consegui minha casinha, minha tão sonhada casinha. Se você souber o tanto que eu sonho em construir uma casa do meu jeitinho, ter um lugar pra me colocar minhas coisas nostálgicas que eu amo, câmeras e tudo mais. Ter uma biblioteca pra me colocar meus livros, porque eu tenho bastante livros, mas eu quero comprar mais. Só que eu não tenho espaço mais na estante da sala daqui de casa, que é ali, olha. Tem meus livros lá. Então, eu tô sonhando pra me ter meu espacinho, pra me ter uma biblioteca daquelas bem... Uou! Algum dia vem aí. Mas o Duarte perguntou pra mim qual o pior episódio de cada temporada, na minha opinião. Da primeira eu falei, os 2 que eu acho mais ruim são da primeira, né, que é Pixelador e Senhor Pombo, que eu acho muito chato. Na segunda, vou abrir o site aqui porque eu não lembro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 2 segundinhos.
A segunda, pra mim, o mais chato é Gigante Titã. Porque eles inventou de colocar um bebê acomatizado que não fez nada com nada. Fica só pra lá e pra cá e não sei o quê. Ideia de Hawkmoth, né? E, sei lá, foi muito bugado. Na terceira tem episódios maravilhosos, então é muito difícil escolher um. Mas se fosse pra me escolher, eu escolheria Félix, porque achei que eles cagaram na introdução deles e foi uma bomba esse episódio. Ainda bem que eles arrumaram o Félix, deixaram ele humano direito, porque foi uma bomba esse episódio, gente. Vamos combinar com uma bomba? Pelo amor de Deus. Da quarta, não precisa nem precisar aqui, que é simplificador, né? Porque entregou horrores. Horrores mesmo, viu? Porque esse episódio foi chatinho. E da quinta, eu tô dando spoiler da tier list, que eu não montei a tier list deles ainda, mas migração, gente. Eu achei esse episódio muito chatinho, por causa que o Bob Roth é um saco. É muito legal a dinâmica do Luca, as identidades e tudo mais, mas esse episódio não me desceu. É muito chato. Uma sensação também de ficar transformando o povo em disco, o povo cantar e o disco tocar, é uma bomba, gente. Não gostei desse episódio, viu? Então esses são os que eu menos gosto. Da sexta eu não vou falar ainda porque não lançou tudo, né? E eu gostei dos episódios que lançou até agora. Então, por enquanto, é isso. Deve ser a Débora que mandou um beijo. Como você teve ideia de criar o CNBR? Tipo, foi do nada que você teve ideia, se inspirou em alguém, me nota. Foi daquele que eu expliquei, né? Que eu criei tinha o Telegram com os episódios. Primeiro foi o Drive, depois foi 20 Telegrams. Foi 20 canais do Telegram que a gente teve. Depois teve o site só de episódios legendados, que era no Google Sites, um layout mais simplesinho. Aí depois o Thiago, que é meu admin no Telegram, que me ajuda muito, que deu a ideia de a gente fazer um site, porque ele é programador e tal, o site é cheio de código. Eu apanho muito pra colocar os treinos lá, porque se você erra uma vírgula de lugar, quebra tudo, o site não funciona, então tem que ter muita atenção, e é muito difícil de mexer. Essa parte é mais ele que faz. A Isa perguntou, por que demora muito pra chegar os episódios? Já tô ficando ansiosa. Então, gente, quando eles lançaram a Miraculous, a primeira temporada, eles lançaram tudo de uma vez. Tipo, lançou todos os episódios de sequência, tipo, de segunda a sexta, de segunda a sexta, de segunda a sexta, até acabar todos. Aí teve um grande hiatus até fazer os roteiros, animar, fazer a finalização, colocar os efeitos especiais e tudo mais, leva tempo. Aí por isso que tem essas demoras. Aí como agora a série tá muito em alta, qualquer episódio que lança já estoura de audiência. Então eles vão lançando, em vez de fazer a temporada inteira e depois lançar, não. Eles, temos 5 episódios, aí manda. Aí as emissoras lançam. Ficou pronto mais 2, aí manda. Aí por isso que demora tanto, porque os episódios não estão prontos. Eles são feitos e demora, gente. Cada movimentinho, são várias coisas, demora bastante. Cada movimento são uma equipe gigante de gente pra animar. Aí os efeitos especiais, que é os brilhos, a iluminação e não sei o que, é uma outra equipe gigante pra fazer, então leva tempo. Então, tem que ter paciência, mas a gente tá acostumado, né? Porque já são 10 anos de muita paciência, então uma hora sempre lança uma hora. Por que vocês aumentaram o dia de lançar a Fada dos Belos Sonhos? Quem mandou foi a Rihanna, um beijo. Bom, quando eu fiz o anúncio, eu falei que essa data podia ser cogitada mudanças. Por quê? A Tele-Quebec tinha colocado na programação dela que ela ia lançar 8 episódios. Eu até fiz o vídeo e lancei, tanto no YouTube, no TikTok, no Instagram, e mandei as notícias. Mas eles removeram essa data, porque eu acho que não vai ficar pronto a tempo os episódios. Então eles tiraram e vão reprisar episódios da 5ª temporada. Então, a estreia mais próxima que tem é do Disney Channel nos Estados Unidos, que eu tinha feito o vídeo pra vocês, que vai lançar a Fada dos Belos Sonhos no dia 21. E Lady Chaos no dia 28. E como ela é a primeira data, porque tem do Disney Channel também das Arábias lá, que é mais longe, que é em abril. Então essa é a data mais próxima agora do Disney Channel. Então cada vez que vai saindo a notícia, a gente vai mudando, mas às vezes o canal cancela, atrasa a dublagem. Então, por isso que aumenta, muda o dia e tal, entendeu? Quando você acha que veremos todos os episódios legendados? Estou confusa quanto ao lançamento. Um beijo, Ravi. Então, Miraculous não é lançado com uma legenda oficial para o Brasil, porque como a maioria dos outros países é Disney Channel, e só que no Brasil, que é Gloob, não tem uma conexão, então eles não podem lançar tipo áudio francês com legenda ou áudio inglês com legenda. Então todas as legendas que você já viu por aí, quem fez foi fã. Tem a Miraculous Brasil, antes
Uma época na quarta temporada tinha a Kitty Section, que fazia também. E agora a gente também legenda alguns episódios. Só que dá muito trabalho, demora pra traduzir, analisar se tá certo, sincronizar a fala com o texto. Então, demora e... Por exemplo, no Chat no Brasil, quem tá fazendo, por enquanto, é só eu. Então, eu ainda trabalho segunda a domingo. Tenho 2 folgas só, tipo, na quarta e um domingo, sem domingo não. Então, é muito difícil de... Que isso, gente? A câmera começou a piscar do nada. Tá repreendido. É muito difícil manter, porque é muito difícil fazer sozinho essas coisas. São muitos episódios. Então, algum dia a gente vai ter os episódios todos. Quando? Não sei, porque depende da minha disponibilidade de legendar eles. Agatha perguntou, você mora onde? Gente, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou mineiro. Desde quando eu nasci eu moro aqui. E eu amo Minas Gerais, amo as comidas, amo tudo. E é isso. Não vou roubar a sua casa, não. Só tava sem ideia do que perguntar. Eu sou de BH. Vocês reparam que eu falo uai demais, ou umas gírias bem... E falo muito rápido, mas é meu jeitinho de ser. Laura Maria perguntou. Nas fãs dublagem de Miraculous, você dubla algum personagem? Se sim, qual? E se não, qual gostaria de dublar? Então, a fã dublagem é feita pelo Pedro, que eu já citei pra vocês antes, e a Laura, que são os diretores da fã dublagem. E eu não dublo nenhum personagem ainda porque, gente, é muita coisa pra me processar. Então, se eu tivesse parar pra fazer uma fã dublagem, ia ser mais um trabalho. Tem a legenda, tem o site pra cuidar, tem as redes, não é muita coisa, mas eu queria muito dublar o Cat Noir algum dia, ou algum personagem muito legal. Só que, por enquanto, não chegou esse tempo porque eu trabalho, então é muita coisa pra poucas horas no dia pra fazer, viu? Juro. Porque eu também gosto muito de ler, tirar foto, eu sou fotógrafo. Eu amo tirar foto, gente, eu amo fotografar. Não sei se tem alguma pergunta aí, mas se tiver, eu já respondi aqui. Vou colocar a pergunta na tela. Eu amo fotografar, eu amo ler, eu amo ir pros eventos da igreja. Esse fim de semana teve um evento da minha igreja, é muito legal, chama Graça Brasil. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem o perfil. Eu canto no coral, foi muito bom, juro. O evento foi maravilhoso, foi uma bênção. Então, é muita coisa pra poucas horas no dia, então é complicado. A pessoa tem um nome de V só, perguntou. Você esperava... Um beijo. Esqueci de mandar beijo, minha gente. Um beijo pra todos vocês. Você esperava que seu site e canal ia ficar bem famoso? Gente, jamais fui imaginar que o meu site ia ter em um ano 58 milhões, quase 58 milhões de visualizações. Tipo, 1 milhão de pessoas acessando durante esse período. É muita gente, imagina. Tipo, eu fiquei chocado que no Graça Brasil tinha 10 mil pessoas. Eu falei, gente, que tanto de gente. Imagina 1 milhão de pessoas num lugar. Eu fiquei em choque quando eu vi. Eu perguntava pro Thiago, tá certo isso mesmo? Esse tanto de gente tá acessando o site, não sei o quê. Foi um estouro. É muito legal isso, mas eu não esperava que fosse chegar nesse nível que chegou. Atualmente a gente é o maior site de Miraculous do Brasil. E compete com aquele site famoso, cheio de anúncios nojentos. E um dia a gente vai passar isso também, se Deus quiser. Eu já emendo da pergunta que uma pessoa fez, se o site é bloqueado para fora do Brasil. Sim, o site é bloqueado para fora do Brasil. Por quê? Antes caía muitos episódios por causa da ZEG. Ai, tá piscando a tela, não sei se o vídeo vai aparecer, tá piscando, mas tá piscando pra mim aqui. E eu não sei, e eu tive que bloquear, tipo, na França, nesses outros países, porque caía demais os episódios. Então a gente tinha que atorar o pano. A gente deixou aberto só pro Brasil, pra Portugal e pra Paraguai. Mas você pode acessar ainda usando uma VPN, tem a VPN Lite, que eu sempre digo pra quem mora fora. É muito difícil a gente abrir o site cada vez que uma pessoa pede, porque deixa o site mais vulnerável, porque eles estão o tempo todo atacando, tentando derrubar o site e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado pra gente não perder o site, entendeu? Por isso que ele é tão fechado. E até porque nossos episódios são até em português do Brasil e de Portugal, porque é muita coisa pra upar, gente, eu não dou conta. Luiz perguntou, você prefere perder um braço ou não? Eu acho que de preferência eu vou ficar com meus 2 braços aqui, não onde eles estão. E eu gosto dos meus braços de onde eles estão. Tá? Um beijo. Kiari perguntou, onde é que tu encontras os episódios? Um beijo.
Então, quando o episódio lança no Brasil, na França, no Canadá, por exemplo, no Brasil a gente baixa do Globoplay, na França tem o site da TF1 Pro, que lá eles liberam os episódios gratuitamente por uma semana, eu acho, ou duas, e depois eles tiram. E na Tele-Quebec eles também liberam no site. Aí tem alguns outros sites, por exemplo, alguns outros negócios, quando lançam na Disney Channel nos Estados Unidos, por exemplo, na maioria das vezes é na televisão. E aí a gente grava, por exemplo, quando lançou o especial na França mesmo, os especiais de Paris, Tóquio e tal, a gente teve que gravar, tipo, eu peguei um IPTV, um teste grátis de IPTV lá da França, que os povo vendem, sabe? Aí eu coloquei no computador, aí eu fiz a live e gravei a tela do computador, coloquei no site até lançar em alguma plataforma, tipo a Disney, porque, por exemplo, o Disney Plus demora muito pra sair. Então, tem que ser assim. Grava na tela, e nesses países que eu citei, que tem já lançam no streaming direto o episódio, a gente não grava porque é mais fácil baixar, porque não vai ter nenhuma logo, aquelas chamadas que passam na tela e tal, será o episódio limpinho. Gente, tá tendo uma vibração na tela aqui, eu não sei se vai aparecer no vídeo ou não, mas tá me dando um negócio, tá umas barras preta piscando assim. Espero que não apareça no vídeo, porque tá me dando um leve gatilho. Leonardo perguntou: onde podemos ler as HQs de Percy Jackson quando sair? Bom, a de Percy Jackson, a série principal, já tem no canal da Anne, eu vou deixar o link na descrição também. Que eu sou admin lá também, só que eu não sou dono, eu sou só admin. E a Setor Editando de Heróis do Olimpo, que é a série seguinte, a de Percy Jackson. É muito bom, gente, eu tô ansioso pra chegar na Regia Técnica, são os melhores, mas demora muito, mas vai sair tudo lá no canal deles, que ela libera lá todos os livros em português, em inglês e tudo mais. E vou deixar o link na descrição no comentário fixado pra vocês entrarem lá também, tá? Um beijo. Noah perguntou, eu acho essa pergunta muito legal. Você não acha estranho a Tig ter demonstrado prestar atenção no ambiente antes da transformação? Mas justo em Vampigama ela parece estar desconfortável em relação ao banheiro. Afinal, a Tig nunca tinha olhado o ambiente. O que acha sobre essa cena? Bom, gente, como vocês sabem, o Kwame da Tig, né, da Ladybug, é um miraculoso da sorte. Eu acredito muito que tem alguma sexto sentido, sabe? Uma coisa de sorte mesmo. Ela ter reparado logo nessa cena, porque ela é um Kwame da sorte, né? Então tem que ter alguma coisa meio assim. Mas também foi puro roteiro também, né? Outra coisa pode ser puro roteiro, porque é sobre isso. O roteiro define tudo. Como surgiu essa vontade de ter um grupo MLB? Então, quando eu criei o canal no Telegram, tinha a opção de eu colocar para pessoas poderem comentar, responder os vídeos e tudo mais. Aí precisava criar um grupo conectado nisso. Aí nisso surgiu o grupo, juntamente. O grupo demorou um pouquinho mais para surgir, porque eu não sabia mexer muito ainda. Ele surgiu, acho que foi um pouquinho depois do lançamento de Furioso Fu. Aí existe até hoje, lá no Telegram e tal, tem muita gente lá e tal, adoro todo mundo. Foi isso, é porque tinha que ter uma conexãozinha, sabe? Porque antes eu era muito ligado ao mina, então pra mim não fazia sentido eu ter uma outra comunidade. Eu não pensava em ter outra comunidade como a gente tem agora, que tem o Discord, tem muitas redes. Eu só queria um lugar pra deixar os episódios pros povos ver. E agora virou isso que virou, uma coisa estrondosa e é muito legal. Essa pergunta aqui da Adri é uma pergunta que me deixa muito gatilho. Quando que o Cat Noir e a Ladybug vão revelar as identidades secretas um pro outro? De verdade, sem que o mundo acabe dessa vez? Não sei. Mas eu quis responder essa pergunta porque eu esperava muito ver a revelação das identidades na animação antiga. E a gente não vai ter mais isso. Eu fico muito triste porque vai ser na animação nova, provavelmente. E eu queria muito ver eles reais, a versão que a gente conheceu, se vendo, entendeu? Revelando a identidade, porque agora vai ser uma animação nova e eu não consigo associar, tipo, começou assim e vai acabar assim. Eu queria que fosse uma animação antiga ainda, porque eu acho que tinha que ser, gente, não é possível, tinha que ser, eles tinham que dar um jeito de fazer uma versão alternativa, não sei. Porque eu queria muito, 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 muito. Eu vou pegar a última pergunta agora, porque o vídeo já tá gigantérrimo, pra meditar ele vai ser difícil, mas se vocês quiserem, deixem aí que eu vou deixar lá outra caixinha. Então, no mês que vem eu vou fazer outro vídeo desse, respondendo. Vocês podem mandar quantas vezes você quiser, que eu vou fazer quantas vezes você quiser. Pra gente ter esse papo, uma conversa, sabe? Qual é o meu maior sonho? Que mandou foi Arthur Rabelo, eu acho. Um beijo. E meu maior sonho eu já falei, né? Que é ter minha casa, ter minhas coisinhas, meu carro. Eu tenho um carro que eu dirijo, mas é do meu pai, né? Mas só eu que dirijo, mas é do meu pai.
Eu quero muito ter um carro do jeito que eu sempre sonhei. Vou deixar na tela. Eu não sei o nome dele, mas eu acho ele maravilhoso, lindo. Meu sonho é ter ele. Eu também quero, sei lá, minha carreira de fotógrafo dê certo. E é isso, gente. Esses são meus maiores sonhos. Eu queria morar na roça. Até não sei se eu contei pra vocês, mas quando eu viajei pra roça, no início do ano pra casa da minha avó, minha tia tem várias chácaras. A tia Teia, adoro ela, é minha tia favorita. Ela é uma diva. Ela tem várias chácaras lá. Aí a chácara do lado da dela tava vendendo 12 mil reais só. Eu tava louco pra comprar. Eu falei, gente, eu tenho que comprar essa chácara, mas não tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa que não tem dinheiro ainda. Mas imagina ter uma casinha lá no meio. Nossa, gente, foi uma paz, juro. Lá é maravilhoso. Vou deixar um vídeo aí na tela. Se eu tiver o vídeo ainda, se não tiver apagado. Nossa, é uma paz, os bichinhos cantando assim, ó. Nossa, foi maravilhoso, gente. Eu tava sonhando com uma casa assim. Mas é isso. Obrigado por todo mundo ter assistido até aqui. Não esqueça de seguir todas as vezes. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, entrar em todas as nossas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui de novo pra vocês entrarem, mas vai estar na descrição, no comentário fixado. Sigam tudo lá pra não perder nada. E é isso. Um beijo. Tchau.